Bom dia, Brasil. Boa tarde, Califórnia. Mais um programa começando e hoje nós iremos abordar sobre uma erva um tanto polêmica, sim, a maconha. A maconha ela é uma planta originária da Ásia e foi trazida para o Brasil por povos africanos e foi denominada de fumo de Angola. E seu uso se disseminou com muita facilidade entre os povos indígenas, fazendo com que eles o cultivassem. Além dos povos africanos que trouxeram ela para o Brasil, outros povos já utilizavam ela na antiguidade, entre eles os assírios e os hindus, que utilizavam como erva medicinal e também em práticas religiosas. E agora, os nossos especialistas irão falar um pouco mais sobre a erva. A maconha cannabis sativa é uma espécie de planta amplamente utilizada em todo o mundo, tanto para o uso medicinal como para o uso recreativo. Essa droga ilícita é considerada a droga mais utilizada em todo o planeta. Comparada com outras drogas, ela perde em consumo apenas para o álcool e para o cigarro. De acordo com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, na cartilha sobre maconha, cocaína e inalantes, uma pesquisa realizada em 2005 mostrou que a cada 100 brasileiros, cerca de 9 já havia utilizado a maconha pelo menos uma vez em sua vida. O percentual de usuários é maior em homens do que em mulheres e é na faixa de 18 a 24 anos de idade. A maconha é uma planta que apresenta uma série de substâncias químicas, sendo algumas delas apresentam importantes propriedades medicinais. Estima-se que a cannabis sativa apresente mais de 400 componentes, sendo cerca de 60 deles componentes canabinoides. Segundo Honório e colaboradores no trabalho Aspectos Terapêuticos de Compostos de Plantas Cannabis Sativa, dá-se o nome de canabinoides aos compostos presentes na maconha que possuem 21 átomos de carbono, além dos receptores ácidos carboxílicos, análogos e possíveis produtos de transformação. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o tetrahidrocannabinol, também conhecido como THC. O THC ele é o principal componente psicoativo da maconha, sendo que ele é responsável por sintomas psicoativos de aqueles indivíduos que apresentam maior vulnerabilidade. Como sabemos, a forma mais comum de administrar a maconha é através da inalação. Ao ser inalado, o THC ele atinge o sistema circulatório e os receptores do cerebelo, do córtex e do hipocampo reconhecem e o THC provoca manifestações agudas características dessa droga, como a redução da capacidade de memória, relaxamento e euforia e alteração e também a perda da percepção de tempo e de espaço. Também nós não podemos esquecer que o THC ele é responsável por algumas propriedades terapêuticas. Além disso, o uso em excesso da maconha durante a gravidez pode acarretar a má formação do feto, ancefalia e também a problemas cognitivos das crianças. Não podemos esquecer que ainda o uso crônico da maconha pode afetar de maneira negativa o sistema respiratório, sendo responsável até mesmo pelo desenvolvimento do câncer e demais coisas. Bom dia, hoje eu irei falar sobre a metodologia do artigo científico. Nele é usado diversos artigos científicos de outros países, como os Estados Unidos e do Brasil, livros e até mesmo estudos, como os artigos da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, o livro de farmacologia da Elsevier e artigos de faculdades brasileiras, por exemplo, a cannabis e suas complicações terapêuticas, da Universidade Fernando Pessoa, Faculdade de Ciências da Saúde, o artigo Eficácia do canabidiol no tratamento de convulsões e doenças do sistema nervoso central, revisão sistemática da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte, entre outros, foram utilizados para formular o estudo científico que aborda o efeito de derivados da cannabis no sistema nervoso, que visa o organismo a se defender de doenças epilépticas, Alzheimer, esclerose múltipla e epilepsia. Bom dia, eu vou falar alguns dos resultados da cannabis. Ela tem sido objeto de estudo extensivo devido ao potencial terapêutico de seus compostos, especialmente os canabinoides. Alguns dos resultados é o alívio da dor, já que o THC tem propriedades analgésicas, o tratamento de distúrbios neurológicos, onde o CBD em particular tem sido estudado como potencial de agente anticonvulsivante. Redução de náuseas e vômitos utilizada para reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia. E a redução da inflamação também.
É importante também ressaltar a legalidade do uso da cannabis para fins medicinais. Ela varia entre países e estados, e além disso, a pesquisa nessa área ainda está em andamento, e mais estudos são necessários para entender completamente os benefícios colaterais associados ao cannabis como medicamento. Bom dia, e agora podemos concluir que a utilização da maconha na indústria farmacêutica ainda é pouco explorada, principalmente no Brasil. Um dos principais motivos disso é a utilização dela como forma ilícita e recreativa. Porém, ela já está sendo liberada para estudo e cultivo de empresas competentes, pois ela apresenta diversos benefícios à saúde humana com relação à indústria farmacêutica, como ações terapêuticas relacionadas aos metabolitos secundários, e também possui efeitos comprovados à frente de doenças como epilepsia, ansiedade, depressão, doença de Parkinson, esclerose múltipla e cefaleia. Por isso, é notório que a utilização dela na indústria farmacêutica passa a ser mais explorada e mais desenvolvida, já que os consumidores têm maior tendência em buscar e priorizar o uso de produtos à base natural, devido ao amplo campo de estudo e tecnológico para o desenvolvimento de estudos posteriores mais avançados. Bom dia. A discussão em que a maconha abrange tem o seu uso medicinal, riscos associados, impactos sociais e implicações legais. Embora haja evidência de benefícios terapêuticos sobre ela, ainda precisa de muita pesquisa para compreender melhor o seu uso. Também tem o seu risco de dependência e também os efeitos colaterais que pode causar no ser humano. É importante considerar também as questões sociais e legais complexas que podem causar a liberação dela. Então, seria melhor a gente pesquisar mais sobre a cannabis e adequar estudos contínuos que são essenciais para abordar a maconha de forma informada e equilibrada.